Analisar espectros de átomos passou a ser uma questão extremamente importante. E na análise do espectro de átomos de hidrogênio, os cientistas do final do século XIX se viram diante de um comportamento inusitado. O espectro não apenas era um espectro que nós poderíamos chamar de espectro discreto, como também verificaram que o espectro poderia ser escrito de uma forma relativamente simples. E é claro que quem fez essas descobertas acabaram recebendo o nome por isso. O que foi descoberto é que eu posso representar todo o espectro. Agora, não estou falando só do espectro na região da luz. Estou falando não só do espectro luminoso. Estou falando da radiação eletromagnética, né, emitida por átomos ou pelo átomo de hidrogênio. Ora, vamos aqui resumir, né, o que se observou. O resumo é o seguinte: a frequência ou as frequências da radiação eletromagnética produzidas por átomos de hidrogênio, elas podem ser escritas. Veja, isso aqui é puramente fenomenológico, é uma descoberta com base na análise do espectro. E agora, tendo observado o espectro, né, tentar encontrar uma expressão matemática. Uma expressão matemática para o comprimento de onda dessa radiação. O comprimento de onda dessa radiação, o comprimento de onda dessa radiação, e assim por diante. Ora, vários pesquisadores, eu posso citar aqui 5 pesquisadores, descobriram o seguinte: é que a frequência vezes lambda, claro, como toda radiação eletromagnética, ela é igual a C. De forma que eu tanto posso escrever uma expressão para as frequências, quanto uma expressão para o comprimento de onda da radiação. Vamos escrever uma expressão para o comprimento de onda. 1 sobre lambda, veja que aqui eu estou escrevendo uma expressão para os comprimentos de onda desta radiação. Posso escrever para aquela, para essa e assim por diante. De forma que a expressão geral é a seguinte: uma constante, conhecida constante de Heisenberg, e que servia, na realidade, para todo o espectro. E aqui eu posso colocar expressões, né, em termos de números inteiros, n ao quadrado, menos 1
sobre m ao quadrado. Onde essa constante aqui, conhecida como constante de Heidelberg, ela assume um valor para, claro, o átomo de hidrogênio, que é dado por aproximadamente 10 a 7, 1 sobre o metro. Então, esse é o valor dessa constante. Isto aqui é tudo baseado em experiências, né? Ou, como diríamos, são resultados fenomenológicos, né? Baseado numa fenomenologia, portanto, né? Muito bem. Então, resultados experimentais. Isso nos leva a escrever o espectro em termos de séries. A primeira série é a série de Lyman. Ora, Lyman observou, sempre falando do ponto de vista experimental, fenomenológico, né, que os comprimentos de onda associados a uma parte do espectro podem ser escritos como 1 menos 1 sobre m ao quadrado vezes a constante de Heidelberg. M aqui é um número que, claro, não faz sentido ser igual a 1, mas m é igual a 2, igual a 3, 4, 5, 6 e assim por diante. De forma que Lyman descobriu uma coisa interessante. O espectro de energias, ele é discreto e algumas dessas energias do espectro são tais que o comprimento de onda da radiação, claro, é dado por esta expressão, mas na verdade nós temos aqui como se for um conjunto infinito de comprimentos de onda. Então essa aqui é a primeira série. O que é a série? Primeiro, considero m igual a 2, tenho um termo da série. M igual a 3, tenho o segundo termo da série. De forma que eu tenho, por exemplo, 1 menos 1/4, ou seja, 3/4 de RH. Eu tenho 1 menos 1/9, 8/9, portanto, e assim por diante. Tenho uma série conhecida como série de Lyman. Agora podemos, a partir dessa expressão geral, pensar numa segunda série. A segunda série foi descoberta por Balmer, então é a série de Balmer, que começa com esse número n aqui igual a 2. Portanto, os comprimentos de onda para a série de Balmer é igual a essa constante de Heidelberg, RH, vezes 1 sobre 2, agora, ao quadrado, né, menos 1 sobre m ao quadrado. Onde, agora, não faz sentido m igual a 1, não faz sentido m igual a 2, né, de forma que o m começa com o valor m igual a 3, pode ser 4, 5, 6 e assim por diante. Temos ainda a série de Paschen, a série de Pfund, a de Brackett. O que muda, na verdade, é esse número aqui. De forma que a de Paschen é 1 sobre lambda igual a essa constante de Heidelberg, vezes 1 sobre 3 ao quadrado,
menos 1 sobre m ao quadrado, né? Onde m não faz sentido para o valor 1, para o valor 2, né? E para o valor 3, de forma que m agora começa de 4, 5, 6 e assim por diante. O fato é que o que apresentei aqui é essa coisa curiosa, de que o espectro do átomo de hidrogênio é um espectro discreto, e esse espectro pode ser organizado sob a forma de séries, né? De forma que os pesquisadores foram encontrando uma expressão bastante geral. Essa expressão aqui, a rigor, cobre todas as séries possíveis e imagináveis. Você pode tomar n igual a 1, é a série de Lyman, variando m. N igual a 2, a série de Balmer, agora variando m. N igual a 3 e assim por diante. Essa foi uma descoberta fantástica, né? Muito interessante, mas um grande problema para a física clássica, que não prevê a existência de um espectro discreto. Por que isso? Por que isso está em conflito com a física clássica? Sim, a física clássica prevê, sem a menor dúvida, que se eu considerar um átomo de hidrogênio, eu tenho aqui um elétron, tenho aqui no núcleo um próton, sim, o elétron vai emitir radiação. A teoria clássica prevê isso. Por quê? Estou falando aqui de uma partícula, né, numa trajetória circular. Consequentemente, esta partícula, de acordo com a teoria clássica, ela vai emitir radiação, sim. Mas essa radiação tem um espectro contínuo. Então, não há como explicar, à luz da teoria clássica, o espectro discreto do átomo de hidrogênio. Estamos, portanto, diante de um grande desafio, ou estavam os cientistas, né, no início do século XX, diante de um grande desafio. Qual é o desafio? O espectro discreto. Isso já é um desafio em si. Mas, agora tem algo mais. É explicar essas séries aqui. Por que esse espectro é discreto? Com as frequências dadas por termos de séries. Eu tenho uma série para n igual a 1, uma outra série para n igual a 2, uma outra série para n igual a 3. De forma que o problema é muito grande. Por quê? A física clássica não dá conta de explicar, e eu tenho que explicar por que o espectro é discreto, e segundo, porque o espectro ele acaba recaindo em um conjunto de séries. Séries estas, cuja expressão é esta. É isso o grande desafio para a física, isso especialmente no início agora do século XX.